Camus e o direito, esse é o terceiro bloco do programa dedicado à relação entre Camus e o direito. Este é o terceiro bloco, como disse. Eu quero insistir num ponto que eu acho relevante e penso que vocês também, que é a relação entre o Camus e Kafka. Por exemplo, a paixão do Camus pelo direito, a relação de Kafka, não sei se por paixão ou não, ou pelo ódio, pelo direito, né? E como que essa questão pode ser catapultada para um país, de algum modo, que acaba reproduzindo todas essas questões kafkianas. Sim, sim. Tu disseste, né, Helênio, me parece que essa triangulação, pelo menos, entre o chamado teatro do absurdo, vamos dizer assim, a literatura do absurdo, que pega em Kafka, ou mesmo em Camus e Dostoiévski, que são esses três grandes emblemas, trazem sempre uma condição de um choque ou de um trauma com relação à realidade, me parece ser fundamental, e que o direito, não raro, tem uma função, às vezes perversa, de naturalizar o absurdo, né? Então, esses autores quase que funcionam como vamos dizer assim, uma grande antena, ou mesmo um choque mesmo, de atenção para essas engrenagens, não só jurídicas, que fazem com que se justifique o injustificável, não raro, às vezes, como a gente tantas vezes conversou. Ou seja, e essas obras que vão ter o absurdo, a justiça e a revolta, como a gente conversava, todas elas vão tocar o nó fundamental do direito. O professor Mário falou, né? A indiferença ao outro, a outra tem a ver com a justificativa injustificável de um assassinato, né, como é o caso dos Justos, que talvez seja a obra de 49, que é a obra mais emblemática, ou o próprio Homem Revoltado, em que o encontro ou desencontro com a solidariedade é o que funda essas problemáticas todas das obras. O que no direito cá entre nós, né, tem sido cada vez mais se perdido, né, esse sentido mesmo que possa ser atribuído à condição humana, ou como tema central, né, que nunca poderia ter se perdido como tema central do próprio direito, e isso tem se perdido. O Bolzan, e em cima disso que o Augusto está falando, como que nós chegamos a um ponto nesta fase do Estado democrático? Por que nós passamos tanto a depender do um? Por que o seu direito depende de quem diz? Essa é uma questão que... Me parece que isso que o professor Vará tanto insiste, né? Essa dimensão do absurdo, me parece que o ponto de encontro dessas problemáticas está num termo que eu acho nevrálgico, que Camus insiste, é que existem impossibilidades, né? Na existência há o impossível, né? E o mundo contemporâneo, e também na época dele isso já se descortinava, é uma promessa de que não há nada impossível, não há nada impossível, né? Uma espécie assim de autoajuda filosófica. Autoajuda. Você pode, você vence. Autorrealização. Né? E que a sociedade em que nós vivemos nos promete que tudo é possível, que não vai haver nenhuma impossibilidade. Veja, isso que Camus está nos confrontando constantemente, né? Quer dizer, o direito e o avesso, né? Se resolve, né? Não sei, né? Existem contradições que nós não damos conta, a não ser que a gente encontre uma resposta vinda dos astros, né? Mas se estamos na nossa condição humana, né? Só que essa impossibilidade, ela nos atinge de um modo sempre particular. E isso é a obra dele, e Kafka, é isso. E nós voltamos a Kierkegaard, que vai se defrontar com isso, Dostoiévski, então. E veja, ele faz uma crítica a Sade, né? Porque Sade é um pensador que pelo raciocínio ele vai inverter tudo e tudo é possível, né? Quer dizer assim, vou gozar do teu corpo sem limites, né?
do modo que eu queira. Né? Veja? E Camus nos está sempre apontando que há uma impossibilidade. Sim, sim. Perfeito. E que, no fundo, sempre é a questão do niilismo. A Sim. questão e se tudo é possível, e se tudo é, nada é também, porque isso Nada é o próprio Se paradoxo. tudo é, nada é. Eu acho que, aproveitando a deixa do Vará também, acho que o Mário fala dessa coisa da simplificação, talvez no campo do direito vai ter, vamos dizer assim, ilustrado bem isso com a ideia do senso comum teórico dos juristas. Acho que é um exemplo típico dessa simplificação maior. Toda a complexidade do direito muitas vezes cabe, né, numa compreensão que se difunde acriticamente. Né? E aí acho que é coisa da simplificação. Ou seja, e aí você, talvez a dificuldade de lidar com o mundo, você simplifica até mesmo nessa ideia do juiz que substitui tudo e pode, né, dar a palavra final. Explicar o direito a um fenômeno qualquer a partir de drops, que no fundo é bem o Twitter e tudo isso, 140 caracteres. Cada vez mais nós comprimimos as coisas porque é uma espécie de psicotrópico epistêmico. Nós queremos resolver a complexidade do mundo sem discutir numa análise. Nós queremos desangustiar por um atalho. E, portanto, nesse atalho eu uso esse psicotrópico. Eu volto a uma cartografia que eu já tinha na pré-modernidade, antes do sujeito. Aí está a medicalização que nós vivemos, né? Quer dizer, experimentar a dor é inconcebível. Sim. Né? Então, logo tem algo que vai resolver isso. Né? O mercado, nós estamos jogados nisso. Né? De forma imediata vem algo que te diz, não é, esse impossível aí não funciona. E antes mesmo das medicalizações se criam as doenças, né? Sim, que é o mais interessante. Bom, isso aí que é o mais patológico nesse sentido. Né? A angústia é intolerável. Né? A frustração é intolerável, já que o gozo é necessário, já que a sociedade imprime essa autorrealização. E me parece que tem muito a ver com a própria dinâmica que o direito toma hoje. Né? Olha as nossas lutas em sala de aula e mesmo em qualquer lugar, os nossos embates com as planificações de pensamento, os manuais mais que vão ser sempre aqueles prêt-à-porter, como o Lênin costuma dizer, que vai ter sempre aquela utilidade básica de ser feliz e gozar num concurso público ou na OAB. Né? Essa é a grande satisfação. É o tempo do conforto sem fim. Né? Um conforto sem fim. A situação é confortável. Todos nós queremos ter o conforto máximo, né? Onde não teríamos nada que pudesse nos... tanto que nós não queremos... entrar num impasse. Tanto que o Camus é um autor que tem que ser relido todo o tempo. Hoje, essas questões do niilismo que ele denuncia, hoje nós fugimos de todas as formas de angústia, até mesmo de um telefonema, né? Porque a gente grava e remete, o outro grava e remete. Que você não quer o contato direto. Isso. Vá que diga alguma coisa que tenha que você responder. Está fora do... E mais, e também, por que aí você substitui as frases por emojis? Sim. Quer um psicotrópico maior do que ao invés de você dizer olá, como vai você? Comprime a linguagem, coloca uma imagem. Põe assim com o dedo. Primeiro, é mais fácil, mais confortável. Segundo, você não precisa fazer nenhuma elaboração mental. Você, de fato, você cria um modo de você explicar. Quer dizer, por que matou? Porque o sol bateu na faca? Porque bom, não importa. Como diz a propaganda da Skin, eu bebo Skin porque sim. Não há Por que eu preciso perguntar por quê?
Né? Por que justificar? Né? Eu Por que justificar? Né? A propaganda diz, por que você paga a academia durante um ano todo e não vai? Eu diria porque você é um imbecil, né? Você é um trouxa, mas a propaganda, a publicidade diz porque sim. E por que você vai a um jogo de futebol, se abraça no primeiro gordinho suado que você encontra? Eu digo, bom, eu acho que você não tem o que fazer, sei lá, gosta de gordinho suado, sei lá. No estádio de futebol. Gosta no estádio de futebol, enfim. Aí a propaganda diz porque sim. Eu me lembrei agora imediatamente. E até para tomar cerveja, porque sim. Lembrei imediatamente do Primo Levi, que exatamente tem uma passagem exatamente que é o guarda no campo de concentração perguntando, né, que dá uma bufetada no muçulmano, né, ou seja, naquele sujeito ali meio homem, meio coisa, vamos dizer assim, e ele se vira e pergunta, que ele quer saber por quê. E aí o guarda diz, aqui não tem porquê. Isso. Aqui não tem porquê. Não tem Essa é a racionalidade total que faz com que não haja a maior possibilidade de ponto de fuga, né, de escapamento. Mas e aí, para vocês três, não é exatamente esse o ponto desses tempos de direito, né? Eu sempre puxo o assado para essa discussão do direito, decidir essa onda que tem de enunciados, fazer enunciados, né, para direito, ou até precedentes, ou súmulas, tudo isso, não é exatamente para dizer aqui não tem porquê. Sim, mas eu acho que aí está bem essa coisa, é uma tentativa de simplificação. Daqui a pouco o enunciado pode ser um emoji. Você não vai precisar. Tu acha mais que texto. nós estamos chegando, Daqui a pouco indo. Poderíamos chegar lá, né? Alguém vai criar A atomização uma imagem que vai... E essa imagem ela vai se explicar por si mesma, né? Então você vai ter ali... E isso vai gerar uma reação... Né? Bom, o neopositivismo lógico foi trabalhar essa noção de que eu não falo mais do mundo, mas falo sobre proposições sobre o mundo. Então, logo, um enunciado no direito é só uma proposição e logo eu posso substituir esse enunciado, por que não, por X. É que nós vivemos... porque o texto da lei o texto da lei é difícil, eu faço um enunciado... O texto da lei é angustia. E aí eu faço um enunciado para simplificar. Mas nós vivemos um impasse da maior revolução que somos frutos, que é a revolução da ciência, que se fez pela matematização dos objetos, que é fazer o campo unificado do objeto, né? Quer dizer, todos os objetos aqui eu posso reduzi-los ao peso, né? A quantificação. Isso é extraordinário, mas isso produz efeitos, né, que é a homogeneização. Isso. Né? Então, como nos havermos com esse impasse que é criado. Por isso que nós não queremos abandonar, que é todos os benefícios e a homogeneização. Tá tão interessante que chega a estar... Como eu não tenho nenhum emoji, né, para mostrar para o telespectador, eu sou do tempo antigo, eu prefiro falar. Vamos agora para um rápido intervalo e no último bloco do programa a gente continua a discutir sobre Camus e o direito, falando mais sobre a influência que a obra do autor segue exercendo na atualidade. Nós já voltamos.